Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retrocedendo as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito sucessório. Estamos dentro do tópico 6 da parte inicial, né, que é justamente a sucessão em geral. Já falamos da disposição geral, já pontuamos herança e sua administração, já ventilamos por demais acerca da herança jacente e herança vacante, falamos dos legitimados, aceitação e renúncia à herança. Tópico 6, excluídos da sucessão. Lembrando que no bloco passado já ilustramos com todos, né, acerca do Instituto da Indignidade. E a partir de agora, começaremos a falar da deserdação. Deserdação. E é legal, porque deserdação é muito mais conhecido do que indignidade, né? Quando a gente é criança, a gente até brinca, nossa, você vai ser deserdado, não é isso? Deserdado. Que loucura! Em outras palavras, deserdação. Quando que acontece a deserdação? A deserdação, ela se materializa, ela se concretiza sempre por uma disposição de última vontade. Então, primeiro detalhe, temos que ter uma disposição de última vontade, seja testamento, legado ou codicilo, independentemente de qual modalidade. E notem, ela serve para quê? Para afastar os herdeiros chamados de herdeiros necessários. Então ela só afasta os herdeiros necessários. Essa é uma grande distinção quando a gente trabalha a diferença de deserdação e indignidade. Em outras palavras, ela vai sempre, né, afastar aqui os herdeiros chamados de herdeiros necessários, né? Lembrando que na indignidade ela serve tanto para o necessário quanto para o facultativo. Lembrando que é imprescindível, obviamente, uma situação aqui, né, de confirmação dessa deserdação por sentença. E aí a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Vou trazer uma observação, mas dentro desse bloco. De qualquer forma, o que é interessante falar? É interessante falar que essa disposição de última vontade, seja testamento, legado e codicilo, ele traga as razões que levaram aí a deserdação. Em outras palavras, vai ter que expressar de forma, né, clara quais seriam, na verdade, as causas da deserdação. E isso se encontra no artigo 1964. De qualquer forma, quais são essas situações que levam à deserdação? E aí eu sempre me recordo do que? Do nosso número mágico. Qual que é o nosso número mágico, prof? É o número 3. Só que essa matéria é muito legal, por isso que ela é 2 vezes 3. Em outros dizeres, nós temos aquelas 3 situações prévias que nós pontuamos em indignidade. Então aquelas 3 situações que estão no artigo 1814, elas continuam valendo aqui. Quais são essas situações? Sussu, né? Ou seja, a Susaninha von Richthofen matou ou tentou matar. Óbvio que ela também serve para deserdação, né? Óbvio, né? O que mais, além da deserdação? Ela serve naquelas situações de crimes contra a honra, lembrando que o dispositivo fala calúnia ou crime contra a honra. Adoro, né? Adoro. Legislador de civil desrespeitando aí o direito penal, até porque calúnia está dentro dos crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação são 3 os crimes contra a honra. Leve. E terceira e a última situação, aquela que por fraude ou de repente mesmo até por violência, o sujeito ele não franqueia aí o testador. Ele diz fazer a disposição de sua vontade. Isso a gente falou em indignidade. E aqui, quais são as outras 3 situações? Essas outras 3 situações, elas se encontram esculpidas, talhadas, tanto nos artigos 1962 quanto no artigo 1963. Lembrando que a primeira disposição, ela meio que remete às outras, né? Ela vai falar aqui a praticar ofensa física seria muito relacionada ao inciso 3º do 1814, como ela vai falar também se praticar uma injúria grave. Lembrando que injúria grave estaria abarcado no inciso 2 do 1814, quando fala dos crimes contra a honra, injúria, né, calúnia e difamação. Leve, quais são as outras 2 hipóteses, então, as outras 2 possibilidades aí abarcadas, né, que levam à deserdação? Gente, a primeira delas seria a prática de relações ilícitas com madrasta e padrasto. O que seria relação ilícita? Seria que as pessoas, elas estão, tipo, numa associação criminosa, artigo 288, mancomunados, conluiados? Não! Praticar crime? Não! Aqui, gente, esses atos ilícitos praticados com madrasta e padrasto seriam um eufemismo para quê? Para falar de atos sexuais, em outras palavras, putaria, né? Putaria com padrasto e madrasta, e putaria 2 vezes, porque a gente tá falando do ato sexual e com padrasto e madrasta, 2 vezes putaria, é 50 tons, né? É elite, prof, que legal, que loucura, né? Show de bola. Então o inciso 2 fala justamente acerca desses atos ilícitos com madrasto e padrasto. E o inciso 3? O inciso 3 que leva à deserdação, na prática, é a hipótese mais habitual.
Qual que seria essa hipótese? Aquela em que há um desamparo, né? Em outras palavras, um desamparo, por exemplo, deixa em asilo, e esse ato de deixar asilo, não visitar mais o indivíduo, cause, obviamente, um prejuízo para a saúde, uma eventual enfermidade, tá? Então essas são as três situações aí, talhadas, esculpidas no artigo 1962 e 1963. Lembrando aí, obviamente, que além daquelas 3 de indignidade, a gente somatiza e leva para mais 3 de deserdação, são 6 hipóteses que ocasionariam a deserdação. 2 observações gerais aqui dentro desse tópico. Quais são as observações? As seguintes, tá? A primeira delas, quem faz é o Flávio Tartucci. O Flávio Tartucci, ele fala assim, olha, quando a gente fala desses dispositivos, também a gente poderia aplicar para eventual deserdar os cônjuges, né? Porque cônjuge também é herdeiro necessário. Lembrando que deserdação seria uma disposição de última vontade para afastar os herdeiros necessários. Quem são eles? 1845, né? Ou seja, cônjuge, ascendente e descendente. Então, e lembrando que a gente pode abarcar o companheiro. Ocorre, entretanto, que ele traz um detalhe, e esse detalhe aí é totalmente diferente. Ele vai falar assim, olha, acontece, entretanto, que nessas hipóteses, a gente não poderia fazer uma analogia para estender para o cônjuge. Por que não? Porque é inviável analogia em norma restritiva. Lembrando que quando a gente fala de analogia, em 3 situações, porque 3, porque 3 é mágico, 3 situações não cabem analogia. Quais são essas situações onde é inviável analogia, onde é inviável emprego da analogia? Primeiro, quando a gente fala do direito penal, inviável analogia em Malam Partem. Segundo, quando a gente fala de analogia em norma de direito público, né? Por quê? Porque direito público, direito administrativo, a gente tem o critério, né, na verdade, o critério da subordinação legal, diferente do direito privado, que é o princípio, na verdade, né, da não contradição legal. E a terceira situação são justamente essas normas de natureza excepcional, norma de natureza restritiva, né? Então, obviamente, não caberia analogia aí para Flávio Tartucci, uma excelente ponderação que eu acho válida. Segunda observação. A segunda é a seguinte. Lembre-se, eu disse para vocês, dentro do nosso conceito acerca do Instituto da Deserdação, eu falei, olha, deserdação se dá por um ato de última vontade. Leve, né? Que serve para afastar os herdeiros necessários. Só que eu falei o quê? Que é imprescindível, que é necessária a confirmação por sentença. Gente, como que eu faço essa confirmação por sentença? Para falar da confirmação por sentença, e essa é a observação número 2, nós precisamos lembrar de ônus da prova. A quem compete o ônus da prova? Vocês vão falar, o ônus da prova compete a quem alega, né? É aquela discussão, aquela brincadeira, né? Por exemplo, toda vez que começa um relacionamento, obviamente, a atual namorada chega pro indivíduo e fala assim, não gosto das suas amigas. Por quê? Você pergunta, né? Ela fala assim, porque elas são fúteis. Daí você fala assim, mas por que elas são fúteis, são pequenas? Ela vai ter que justificar. Então, obviamente, o ônus da prova compete a quem alega. Mas quem que alegou aqui o Instituto da Deserdação? O sujeito que já morreu. Opa, como que ele vai alegar? Vai ser kardecista? Você vai se falar de Ubanda? Sei lá, né? Como que você vai trazer esse instituto pra cá? Não sei, né? Não sei. O instituto não, essa entidade pra cá. Não sei. Então, em outras palavras, aqui, gente, o ônus da prova não compete àquela criatura que já conheceu o Criador, não compete àquela criatura que já foi ver a grama nascer por baixo e vestiu o paletó de madeira. A quem compete? Compete ao herdeiro que acabou sendo beneficiado por essa deserdação. Então, esse indivíduo, que é esse herdeiro que foi beneficiado pela deserdação, ele deve provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Ele vai ter que falar assim, olha, isso aconteceu de fato, e vai ter que provar. Lembrando, obviamente, que ele tem um prazo, um interstício para provar, até porque senão a sucessão ela não termina nunca, tá certo? Então a gente tem que trazer um prazo. E se não traz dentro desse prazo, lembra que eu sempre que o direito não socorre aos que dormem, porque camarão que dorme a onda leva. Aonde que se encontra isso, né? E qual que é o prazo? Isso tá no artigo 1965 e o prazo é um prazo de 4 anos. 4 anos contados a partir do quê, prof? 4 anos contados a partir da chamada abertura da sucessão. Em outras palavras, 4 anos contados no momento que a criatura conhece o Criador. Gente, tem mais 2 coisas que eu quero trabalhar com vocês dentro desse tópico. Então eu vou passar um pouco esses 10 minutos, porque eu tô vendo aqui que já deu 9 minutos e 14 segundos. Quais são esses 2 institutos que eu quero falar? Quero trazer para vocês, primeiro, os efeitos, que servem tanto para a indignidade quanto para a deserdação, como eu quero falar da chamada reabilitação do indigno. Tudo bem? Então terminamos deserdação, já falamos de indignidade, deserdação, efeitos. Primeiro detalhe, gente. Aqui dentro dos efeitos da deserdação, é necessário lembrar que esses efeitos eles são diferentes dos chamados excluídos. Por quê? Quando eu falo nos excluídos, é como se o sujeito ele nunca tivesse existido. Então, por isso que quando o sujeito
ele está falando da herança, né? Excluídos não, estou falando da renúncia. Os excluídos, eles são diferentes da renúncia. Por quê? Quando eu falo da renúncia da herança, é como se esse indivíduo ele nunca tivesse existido. Show de bola? Em outras palavras, sempre vão para aqueles que estão na mesma classe, na mesma ordem. A gente não fala do direito de representação dos filhos daquele que renunciou, diferentemente do excluído. O excluído é uma situação pessoal, né? É uma situação subjetiva. Em outras palavras, é como se aquele indivíduo ele fosse pré-moriente. Nessa hipótese do excluído, a gente pode sim falar do quê? A gente pode falar de um direito de representação dos filhos. Então, os filhos ele entrariam no lugar daquele que foi excluído, seja por deserdação e eventualmente por indignidade. É óbvio que, enquanto nós não tivermos essa sentença que de fato sobeja na deserdação ou sobeja eventualmente na indignidade, essa pessoa ela vai ser considerada ainda, de certa forma, no domínio da posse de herança, né? Em outras palavras, esse indigno ele vai permanecer na posse de herança. Isso está no 1817. Lembrando, contudo, entretanto, todavia, que a partir do momento que nós tivermos a subsunção da sentença, no momento então que essa sentença ela recair, ela for concretizada, materializada, esse indivíduo ele vai ter que restituir todos os frutos, todos os rendimentos dos bens de herança que ele tiver recebido. Lembrando, obviamente, contudo, entretanto, que ele vai ser indenizado aí pelas custas, né, acerca da manutenção desses bens, tá? Show de bola. Então isso são os efeitos. Os efeitos são bem bate-pronto, não tem grandes entraves. E agora, para terminar, eu quero falar de reabilitação, né? Reabilitação é agora sim do indigno, só a reabilitação do indigno. Essa reabilitação do indigno ela pode acontecer de duas formas, ou de uma maneira expressa ou de uma maneira tácita, tá? Como que seria a maneira expressa? Em outras palavras, o sujeito por testamento, por alguma disposição de última vontade, ou qualquer outro ato autêntico, para ser sincero, né? Ele vai lá e fala assim, poxa, eu perdoo meu filho. Em outras palavras, eu tô de coração bom, né? Abnegado, altruísta. Mesmo ele tendo me chamado de bobão, que é um crime contra a honra, eu falo assim, antes de eu morrer, eu não quero morrer de mal com meu filho. Então eu expressamente coloco que eu perdoo ele. Olha que fofo, olha que terno, olha que meigo, Hernani, né? Show de bola, beleza? Tranquilo. E a última hipótese que a gente poderia falar seria, se temos a expressa, nós temos também a tácita. Qual que seria a tácita? Gente, a tácita, é óbvio, é aquela que você, de certa forma, pratica algum ato que demonstre, que exteriorize esse perdão, ainda que nós não tenhamos aí colocado de forma expressa dentro de uma disposição de última vontade, seja legado, testamento ou codicilo. Bem, dito isso, agora sim, ainda que tenha dado um pouco de uma apressada no final, agora sim, nós terminamos o Instituto dos Excluídos da Sucessão, né, que seria aí nosso tópico 6. No próximo bloco, nós entraremos no tópico 7, que é a chamada ação de petição de herança. Até lá, deixo para todos vocês aí, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!